Olá, tudo bem? Bem lá, hoje eu quero falar de um vídeo que eu vi, né? E que me deu mais a certeza de que realmente nós vamos para algum lugar. Queira você acreditar ou não, mas nós vamos. E nesse vídeo ele fala, né, que o cara disse que Jesus falou para ele que ele ia morrer, naquele ano ele ia morrer, mas ele teria que tomar uma decisão, se ele queria voltar ou não. E aí, num belo dia, ele disse que sentiu a mão de Jesus puxando ele e, e em que ele falava, né, e via Jesus, vamos, estamos na hora, vamos embora. E ele ia. E nisso que ele ia, ele ficava pensando, de segundos ele já estava num lugar lindíssimo, né? E assim, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. E aí você mostrou, tá vendo essa casa aqui? Eu tô acelerando, tá? Essa casa aqui, ó, essa casa foi eu que fiz para você. Um casarão enorme, falando, né? Lindíssimo, grande, muito grande. Você gostou? Poxa, Senhor, muito obrigado, Jesus. Essa casa é linda. Poxa, muito linda. Claro que eu gostei. Muito obrigado. E ele chegou lá e num dado momento ele dizia que sentiu Jesus triste, né? Num lugar onde tinham cores que a gente não tem como descrever, que não tem no nosso mundo físico, lugares que ele ficou triste. Ele falou, mas como que alguém num lugar desse vai ficar triste? Aí ele perguntou, Senhor, como é que o Senhor está triste, Jesus? Isso está tudo aqui. Aí ele apontou assim, apontou para um determinado lugar. E nesse lugar, ele viu, né? Ele chegou lá, olhou de longe e de repente ele já estava ali perto. Aí casas em construção. Aí ele, o que é isso? Aí ele falou, são as casas das pessoas que não ouviram falar do meu nome. E isso me entristece muito. E ele tinha feito quando ele disse que ia morrer, falando para a esposa, que Jesus tinha falado já 2 vezes com ele que ele ia morrer, ele e a esposa, não, você tem que voltar, porque eu preciso de você. E o esposo amava demais a mulher amava demais o marido. Aí Jesus falou, e você quer voltar para poder suprir a necessidade da sua esposa, do seu marido, do seu filho, da sua filha. Quer dizer que a sua esposa precisa de você, não precisa de mim. E que ficou assim, né? A sua esposa precisa da minha graça. Ela sabe para onde ela vai. Ela precisa que eu a sustente. Mais nada. E aquilo ali me impactou. E ele falando, né? Que ele sentiu vergonha, porque ele queria se colocar no papel do nosso Jesus, do nosso Senhor. E eu, há um tempo atrás, quem me passou esse vídeo foi minha filha. Eu tive um sonho, mas um sonho tão real, que eu não conseguia, eu acordei aceso. Não acordei com sono, acordei como se eu estivesse aqui agora falando com vocês. E nesse sonho, eu levantei, meu cachorrinho, um York que eu tenho, um Yorkshire, e veio me seguindo. Ele, aonde eu vou, ele vai, é o meu xodózinho. Aí eu cheguei lá, escutei uma voz no meu ouvido: escreve, que você vai esquecer. E assim eu fiz. Falei, mesmo, vou escrever. Meu cachorrinho ficou querendo. Eu sentei na minha sala, peguei um papel, umas folhas lá em branco, lá, e de impressão, e eu comecei a escrever.
E aí o cachorro queria subir, aí eu escutei a voz: presta atenção no que você está escrevendo, porque senão você vai esquecer. E assim obedeci. E no que eu comecei a escrever, eu comecei assim. Eu estava brincando com a minha família, com a minha esposa, com as minhas 2 filhas, na minha casa atrás. E tinha uma televisão, e de repente aquela televisão, aquelas imagens começaram a ficar tipo assim, como se tivesse interferência, e apareceu a silhueta de uma pessoa, mas a gente não conseguia ver aquela pessoa, e com aquela voz metalizada, como se fosse um robô, ela falava assim, que em todos os lugares do mundo haveriam umas explosões que destruiriam e devastariam muita parte de todo o mundo. E somente os lugares mais altos é que poderiam sobreviver a essa explosão. Eu moro em Caxias, Rio de Janeiro. E o lugar mais próximo e mais alto é Petrópolis. Eu falei, vou para Petrópolis. Aí eu olhei para cima, no prédio, né? Falei, mãe, minha sogra, que eu chamo minha sogra de mãe. Mãe, a sogra ouviu? E o prédio da minha sogra é um prédio todo perfeito, todo bonitinho, sem nada. E a minha sogra apareceu com aquela parte quebrada, quebrada do reboco da parede. Ela falou, Beto, eu vi sim, Beto, eu vi. Então, mãe, desce, que eu vou pegar agora o carro e vou com a minha família agora para o lugar mais alto. E nesse lugar mais alto, aí eu escutei, não, cada um vai com a sua família, porque cada um dará conta da sua família. Ouvi a voz e obedeci. Entrei dentro do meu carro com minhas filhas e parti. O interessante é que eu não vi o meu sogro, que era vivo. Não vi a minha cunhada, que é viva, meu cunhado, minha sobrinha, por parte da minha esposa. E assim eu fiz. Mas eu fiquei pensando, poxa, como é que eu vou para lá para cima, que minha sogra vai comigo, se ela não dirige, ela não sabe dirigir. Mas fui. Obedeci a voz e fui. Chegou num dado momento, estava aquele engarrafamento já na serra, né? E eu falei, vou cortar porque vai explodir, eu quero passar para frente de todo mundo, que minha família é primeiro, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro, não é isso que a gente fala? A minha esposa, Beto, não vai, porque você tem que ficar aqui, se você for por lá pegar algum atalho, você vai engarrafar, vai acontecer. Obedeci. Aí veio uma vozinha no meu ouvido, ordem e decência. As coisas de Deus são feitas retas. Você não pode pegar um atalho para chegar aqui. Você tem que ir paulatinamente ganhando o seu espaço. E assim fiz. Chegou no momento que eu estava num lugar que eu não conhecia Petrópolis, né? Passando por mansões assim gigantescas, e nessas mansões eu nunca vi essas mansões em Petrópolis, mas num lugar, eu falei, poxa, isso aqui é alto pra caraca, que eu tô muito tempo, tô aqui, eu e minha esposa andando. Eu falei, amor, vou entrar aqui nessa casa e para pegar alguma coisa para comer. É porque eu esqueci, a gente saiu correndo com as crianças, nossas filhas pequenas, e não tem comida. Não tem comida, eu vou pegar aqui alguma coisa pra gente comer e beber. Entrei. Quando você entra numa casa que está abandonada, sem as pressas, está tudo revirado, alguém já entrou, tudo no seu lugar, tudo perfeitinho. E entrei, e eu apavorado com o tamanho daquela casa, né, gigantesca, né? E eu fui andando. Aí entrei na cozinha, aí procurei, achei um queijo grandão, falei, poxa. Aí achei um vinho, falei, vamos comer queijo com vinho. Mas eu falei, esse vinho aqui não pode ser bebido num copo qualquer, tem que ser numa taça de cristal bonitona, né? Ainda mais nessa mansão. E comecei a procurar a tal da taça, que eu achava que teria que colocar o vinho. Aí quando eu abri uma gaveta, eu vi uma taça assim, de cristal, com um rebordo assim, amarelo, dourado, que eu acredito que seja ouro, né? Que antigamente tinha muito isso.
Aí minha sogra já estava atrás de mim. Repeta Maria, que é a irmã dela, tinha uma igualzinha a essa. E eu peguei a taça. E voltei, feliz da vida. Onde eu tinha deixado a minha esposa dentro da casa, com minhas filhas, para pegar lá. Aí eu escutei uma voz soberba. Eu te dou de comer, eu te dou de beber, e você escolhe aonde você vai beber. Eu falei, é verdade, Senhor, me perdoa. E assim foi. Aí eu falei, amor, olha só, nós estamos aqui nesse lugar, nessa casa, eu nunca vi tanta casa assim, ela tá alta, benção, né? Um lugar alto, as paredes são gigantescas de grossa, porque ela é muito grande. Vamos ficar aqui, que a gente, de repente, aqui a explosão, quando acontecer, nós vamos estar protegidos. Eu tinha essa certeza, essa convicção. E a minha esposa concordou, e para vocês terem uma ideia, vou fazer um desenho aqui, em que esse quadradinho aqui é a casa. É uma das salas da casa. E esse pontinho aqui é a minha família. Para vocês entenderem o tamanho de uma das salas da casa. O pontinho azul é minha família. E o restante é a sala. E, num dado momento, começou a entrar várias famílias. Encheu aquela sala. Foram para outras salas, outras pessoas. Não, aqui não tem vaga não, pessoal. Ia para outro lugar. E começou o burburinho, um lugar com muita gente, né? Começa o pessoal a falar, conversar, e começaram a perguntar: você viu o pastor Reginaldo? O que aconteceu com o pastor Reginaldo? O pastor Reginaldo, aonde está o pastor Reginaldo? Alguém viu o pastor Reginaldo? E no meio daquela sala, uma mulher se levantou e falou: eu sei o que aconteceu com o pastor Reginaldo. Ele sumiu na minha frente. Aí eu, pronto. Lá vem mais um doido falar alguma coisa aqui pra gente aqui, mais do que a gente já está preocupado. Aí eu escutei a explosão. Bum! E balançou a casa. Aí eu falei, não fomos muito alto. Vamos morrer. Aí minhas filhas, né, minha esposa, minha sogra, não, fica tranquilo, que a gente está num lugar muito alto. E aqui foi porque deslocamento de ar, dá esses negócios todo, vai tremer mesmo. Mas a gente está bem seguro. E a mulher falando, o pastor Reginaldo sumiu na minha frente. E de repente a parede começa a esquentar. Eu senti o calor, né, se aproximando com a mão na parede. E aquele calor, ele veio. Aí eu falei, eu tive ali a certeza que nós não fomos muito longe. Falei, vamos morrer. Mas, de novo, eu não comentei com a minha esposa, nem com minhas filhas, nem com minha sogra. Aí essa mulher que estava falando, ela falou, é chegada a hora de Deus separar o joio do trigo. Porque o joio vai ficar e o trigo vai subir. Quando ela falou aquilo, eu falei, eu vou ficar. Aí veio a vozinha no meu ouvido e falou, quem é você para achar que fulano, ciclano ou você vai ficar? Quem sabe sou eu, não é você. E eu escutando aquilo, e a mulher, e tenho uma notícia para dar, a mulher assim gritando, né? Todos aqui nessa sala estão salvos. Foi um misto de choro, de alegria, de se abraçar. Aí eu reparei que todos nós estávamos de roupas brancas. E de repente as pessoas começaram a subir. Aí essa senhora falou, cada um segura no pé de quem está subindo. E o teto era altíssimo, né? E cada um foi obedecendo. Aí a voz de novo. Sinônimo de humildade, segurar no pé
de cada pessoa, porque o lugar mais alto que a gente tem que estar é aos pés do nosso Senhor. E assim eu fiz. Quando chegou minha vez, eu subi, e aqui, me aproximando daquele teto, a gente ia sendo engolido pelo teto. Ele não se abria, a gente passava por ele. Quando eu passei do outro lado, eu vi um lugar tão maravilhoso, cheio de cores, verde, rios cristalinos, cavalos correndo, várias cores. As casas eram como se fossem aquelas construções romanas, sem parede, só o teto e aquelas pilastras, cheio de almofadas coloridas, naqueles lugares, cores assim que eu nunca vi na minha vida, né? Um lugar lindíssimo que trazia paz. E eu não estava mais. Aí você vai falar, pô, mas você estava de branco? Não, eu não estava de branco, eu já estava com outra roupa. A minha roupa era colorida, era azul. Tinha pessoas, eu não lembro qual era a cor da minha roupa, mas tinham pessoas com roupas azuis, vermelhas, brancas, amarela, preto, verde, várias cores. E eu procurando a minha esposa, eu falei, cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Aí quando eu reparei, a minha esposa não era mais a esposa como eu estava na época, aos 46 anos. Era a minha esposa quando eu a conheci com 17 anos. E eu com 27. Eu era um moço renovado. Eu era ruivo. Cavanhaque ruivo. Bigode louro. E minha esposa com aquele... Do mesmo jeito, ela sentada numa maca, né? Deitada assim de bruços, assim com a mão na cabeça, conversando com um homem. Que era a única... Só que esse homem não era que nem eu e você. Eram dourados. Eles eram da cor de ouro. E esses sim tinham uma roupa tradicional, como se fosse um uniforme. Uma túnica branca de romano com um pano, aquele tipo de romano mesmo, só que vermelho, atravessado assim neles. E eles eram dourados. E olhando para minha esposa, ele estava apoiado assim, o joelho sentado assim, conversando mais alto do que a maca dela aqui, ele sentado com o joelho na altura da maca, conversando com ela, e ela conversando com ele. Só que aquela maca deveria ter mais ou menos uns 2 metros de altura, do chão até o... E o joelho dessa pessoa estava mais alto que a maca, uns 30, 40 centímetros. Eu falei assim, meu Deus, que tamanho deve ser esse cara? Aí eu pensei, são os anjos. São os anjos que vêm para proteger a gente, que vêm para guerrear por nós, amando do nosso Senhor. Aí eu cheguei para essa pessoa que eu não sei quem é, que estava comigo, e dizem que quando a gente não sabe é o Espírito Santo, né? E eu perguntei, é minha esposa, eu posso ir lá falar com ela? Aí a pessoa me autorizou. Aí veio de novo a vozinha. Você entra na casa dos outros sem ordem, sem disciplina, sem perguntar se pode fazer. A casa não é sua. A casa é dele. Você tem que perguntar o que você pode ou não fazer, porque as normas são dele e cabe a você aceitar ou não. E aí eu lembro de um outro filme, Milagres do Paraíso. Um garotinho cai de cabeça, estava com câncer e se cura, um milagre. E o garoto fala que teve com o Senhor, com Jesus. Jesus tem um cavalo, eu vi cavalos. Ele adora cavalo. Ele me pegou, pai. Eu andei com ele. Aí uma outra garota nos Estados Unidos também, a Kiane Kramaric, mora também. Ela disse que pintou O Príncipe da Paz. Isso tudo está no YouTube.
E quando questionado, quem é esse aí? É Jesus. Quem te ensinou? Ela de pequenininha, desenhar desde os 5 anos, eu acho. Jesus. Ela vive da obra dela, né, do trabalho dela, mas ela doa quase que tudo que ela fatura para entidades beneficentes. Coincidência? Eu aqui no Brasil, Duque de Caxias, o garotinho nos Estados Unidos, a Kiane lá, esse vídeo do Vitor no Brasil e o rapaz lá nos Estados Unidos, tendo a mesma visão. Não é coincidência. Hoje eu tenho certeza que eu vi um pedacinho do céu. Mas tem muito mais para que a gente venha fazer. E como no vídeo do Vitor, ajude essas pessoas a construírem as suas casas, terminarem as suas casas. Porque a nossa casa, o nosso reino, não é aqui. Cabe a você acreditar ou não que Deus te deu uma oportunidade, como Ele deu para mim, de que você venha ajudar algumas pessoas, tá? Que Deus te abençoe grandemente.